O que eu vou procurar? A capa. Aqui está. Nós vamos dar uma continuidade bem rápido sobre os suspensórios e depois partir para chapéus. Nós tínhamos visto os suspensórios em X. O suspensório é uma opção ao cinto. Ambos exercem a mesma função, o cinto e o suspensório. E para manter as calças ajustadas, certo? Daí, não deve ser usado o cinto junto do suspensório. Por quê? Porque é redundante. Ou você usa o suspensório ou o cinto, certo? Essa que é a ideia. Aí tem uma coisa. Eu estou pintando o suspensório da mesma cor do cinto. Isto não é legal. Normalmente você tem que usar um suspensório que tenha a mesma cor do sapato ou do couro do seu relógio para fazer uma coisa bacana. E as cores ideais é tipo bege, marrom. Boa noite, Ana Pintura, tudo bom? Aí você tem um suspensório mais elegante quando você faz isso. Nós mostramos esse suspensório em X, mas temos também o suspensório em Y. Cadê a caneta? Vamos ver se esse funciona. Aí, chegando nesse ponto, ele se divide em dois assim. E na frente, ele segue da mesma forma. Aqui vocês podem colocar um botão ou uma presilha. As duas formas tem. Antigamente as calças com presilhas são mais comuns. Hoje em dia o suspensório está voltando, então está uma coisa meio chique, meio interessante. Olha, o suspensório não pode combinar com a gravata. É mais interessante combinar com o sapato ou com a alça do couro do relógio. E como eu disse, o marrom ou o bege é mais elegante. Então é um item que voltou à moda. E é isso. É o que eu tinha que falar. Eu falei que eu estou bem, Ana? Eu não lembro se eu falei que eu estava bem. Eu estou bem. Eu fico feliz com que você esteja bem também. A próxima serão os chapéus. Quando vocês vão desenhar chapéu, tem a relação com a cabeça. Por isso, se vocês têm uma cabeça... Aqui. Tá aqui a cabeça. Esta é o crânio. E normalmente o crânio é menor de frente e maior de lado. Então, de lado ele é maior e de frente é menor. Por isso, quando vocês veem um chapéu de cima, ele vai ter esta oval. Ela pode ser redonda aqui e aqui oval. É o que vai acontecer. Por isso, a base é esta, do chapéu. É a partir disto que vocês vão fazer o chapéu. A partir disso daqui, aqui tem uma elipse que está circulando a cabeça. Circulando a cabeça. Bem no centro dessa elipse, vocês têm esse meio, é a partir desse momento que vocês vão definir o tamanho do chapéu. Vamos dizer que seja aqui, esta distância igual a esta distância. Dependendo do chapéu, pode ter uma variação esse tamanho. Aí faz a elipse. Ó que facilidade. E já temos um chapéu de um policial canadense. Ou de um mineiro. Com um suspensório. Certo? Então vamos ver. Aqui nós temos alguns tipos de chapéus. Temos esse daqui, que eu posso deixar virado assim. Olha só a elipse. Baseado na cabeça, eu faço essa elipse desse jeito. Aí, aqui é a frente e aqui é a cabeça, boca, nariz, no meio fica o olho e eu fiz o chapéu virado. Simples, né? Como este vai ser a virada do chapéu, olha só. Qualquer coisa que eu faço com o chapéu, ele tem que seguir o formato da cabeça. Desse jeito. Aí, eu faço a cobertura. Assim. Viram? De novo. Só para pegar bem essa ideia. Borracha. Tá no estojo de borracha. Acho que eu tenho uma borracha perdida aqui. Acho que eu coloquei uma borracha no estojo de cabos. Vamos ver. Coloquei mesmo. Lembrava que tinha colocado. Então, aqui está a orelha. Aqui está o crânio. Tá vendo? Redondo. Obrigado, Cheetos com tênis. Como desenhar mãos? Como é o nome desse livro? Boa noite, Cheetos.
Você desenha bem. Será que alguém falou alguma coisa a mais? Deixa eu ver. Não vou mostrar mãos. Eu vou mostrar mãos daqui a pouco. A Beatriz me mandou. Obrigado, Beatriz. Obrigado por me seguir, Pedro. O nome desse livro é Compêndio de Desenho. É o livro que eu fiz para ajudar nas aulas. Ó, esta é a volta. Elipse, 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 elipse. Viu? Elipse. Eu que agradeço. Boa noite, Félix FF. Viu? Elipse. A partir disso daqui é que eu vou brincar. Mas dessa vez, olha, eu posso puxar para baixo e fazer esse S. Olha que S bonito. Viram? E veio para cá. Assim. Talvez eu tenha deixado grande demais, mas eu vou deixar assim. Aqui é o centro, né? Ó. Aqui é o centro. Viu? Ó, aqui é o centro. E eu puxei. E aqui eu puxo assim. Olha como ficou. Ó, a dobra de roupa, como eu comentei, esses puxões. Quer ver se alguém escreveu alguma coisa a mais? Não é nada. Compêndio de Desenho. É um livro que eu faço para me ajudar a dar as aulas. Rosiel, Valentim e a Beatriz. Valeu. Sejam bem-vindos. Entenderam a ideia? Tá, vamos fazer um outro chapéu agora. Veja. Aqui, faço uma elipse. Assim. Olha a elipse. Entendeu? Tudo baseado na cabeça. Tudo baseado nessa volta da cabeça. E agora? Eu coloquei meio para baixo, né? Então, eu vou fazer isso daqui, ó, maior. Ó, a cabeça está aqui. Fiz maior, viram? Assim. Deixa eu beber um pouco d'água. Licença. E agora? Depois de feito isso, eu posso puxar esse daqui assim, e tá feito. Tô com uma boina. Esse movimento de abóbora, a gente já conversou. No meio é linha reta, e ele vai encurvando até a curva alcançar a mesma curva que tem aqui. Desse jeito, não é? Ó. Vou apagar, porque a gente vai deixar meio amassado. Ó. Amassei. Viram? Foi um movimento caótico que eu fiz para cá. E o que vai acontecer? Esse movimento de abóbora vai chegar aqui, inclina para dentro e vem para esse ponto aqui. Esse movimento de abóbora chega aqui, desce e sobe e vai para lá. Esse movimento de abóbora, ó, a curva está assim, está indo para lá. Ele sobe. Então tem essa morfologia que vocês começam a fazer. Ó que legal. Aí algumas sombras. E pronto. Tá aí. Colocar um cabelinho. Lembra que o cabelo tem caimento, forma e corte. Opa, balancei, desculpa. Por isso eu vou fazer o corte bem aqui, bem retinho, assim. Aí está. Um corte bem reto. Ó. E pronto. Próximo. O chapéu, primeiro, eu tenho que saber para onde que ele está indo. Vamos fazer para cá, ó, meio de lado assim. Tá vendo? Elipse. Aí está. Esta é a forma, eu tenho que respeitar essa forma. Então, a partir daqui eu posso puxar esse daqui para cá, venho para cá, e eu posso fazer um sombreiro aqui, ó, uma sombra, ó. Assim. Tá vendo? Olha como eu respeitei a cabeça. Aqui encostou na cabeça. Pedro, eu já ensinei a desenhar olhos. Eu estou ensinando a desenhar chapéus agora. Eu não posso ensinar a desenhar olhos, senão não vai dar tempo. É muito chapéu que eu tenho que mostrar. Desculpa, mas tá gravado já. Tá gravado aqui no TikTok a aula de chapéu e tá gravado aqui no TikTok, tem um endereço do YouTube que eu dou uma aula só de olhos. Olhos de lado, olhos de frente, mãos. Tem um montão de mãos. Eu dei uma semana de aula de mãos. Então já tem aula de mãos, tá? Se der tempo, eu te mostro uma forma bem rápida de fazer mãos. Vai dar tempo, tá? A gente vai dar um jeito. Me acompanha aí, não vai embora.
Depois você vai embora, eu estou ensinando, tudo feliz, pensando que você está ouvindo, e você foi embora, não é legal, né? Aí, a boina está aqui. Vamos ver o outro. Aqui, ó. Veja, aqui está a cabeça. O formato da cabeça define o tipo de chapéu. Define a forma do chapéu. Então você tem que fazer a volta da cabeça. Global Style Bolt, muito obrigado por seguir. E o marido do Vitor também. Miqueias Rios, obrigado por seguir. E perdão por isso, Pedro. Eu não vou mostrar o olho agora, tá certo? Mas é o seguinte: você tem uma linha de simetria que fica no meio da cabeça. Aqui você divide em 3 partes. E olha, aqui o mesmo tamanho que você fez aqui. Você faz o olho por parte, não faz o olho inteiro, por parte, tá? Daqui até aqui divide em 3 partes. Na terceira parte fica a boca. Aí está. Vamos fazer o chapéu, então. Veja, eu vou jogar. Vou jogar para cima, ó, assim. Tá vendo, ó? A faixa. Essa é uma elipse de novo, a elipse, né? Ó, a elipse. Começa por aqui. E depois? Depois a gente vai fazer a mesma coisa que esse, mas é uma mais de tecido, um pouco mais macio, assim. E vai até o outro lado, tá vendo? Ó? Tá indo pro outro lado. Por uma sombra, ó. Respeito o desenho da cabeça. Respeito o desenho da cabeça. Assim. E tá feito. Agora é só fazer essas linhas de costura. De novo. Próximo aqui. Vamos lá. Eu disse o como. É o seguinte, você tem a cabeça, né? Tá aqui a cabeça. Aqui, ó, o crânio, o movimento do crânio é importante. Bem no meio, entre o queixo e o topo da cabeça, fica o olho. Então, é aqui o olho. Bem aqui. Daqui até aqui, mais ou menos no meio, eu faço o nariz. Uma bola grande, 2 bolas pequenas. Pedro, isso aí. A segunda, terça, quarta e quinta, das 18 horas, às vezes 18h30. Hoje foi 18h30, você viu, né? Porque terça-feira eu dou aula presencial, daí eu saio. Aí eu dou aula assim que eu volto. Eu acabei de voltar. Divido em 3 partes. Aqui tá a boca. Olha a boca aí. Vamos ver. O chapéu. Entre o olho e o nariz fica a orelha. Entre o olho e o nariz fica a orelha. Tá bom? Então vamos lá. Chapéu. Vamos colocar um gorro nessa pessoa. Aí vai. Ó. No tamanho da cabeça, define o tamanho do chapéu. Aqui está. Ó. Eu coloquei de um lado ao outro. Assim. Isto. E, na parte de cima, fazer uma forma de textura, assim, ó. Seguindo a cabeça, como eu falei para vocês. Assim, ó. Formato. E aqui eu vou fazer um pompom. Aumentar um pouco para ficar mais bonitinho, assim. Pronto. Próximo. Professor, o senhor já fez aquele chapéu de piloto de avião de segunda... Obrigado por me lembrar, Giorno. Vamos fazer. Só quero mostrar essa sequência aqui. Aí a gente vira a página que você vai merecer um estudo maior, tá? Aqui. Então, a gente já vai fazer, tá certo? Eu até vou voltar. Só um minutinho. Ó, falta só 3. Ó, 1, 2, 3. Vamos fazer o cap. Tá aqui. Ó, bem aqui, eu faço isso e levo para trás, assim, ó. É isso aqui. Eu faço assim e assim. Puxo reto e faço isso aqui. Você dá aula nas lives? Eu estou dando aula agora, Pedro. Essa é a nossa aula. Vou dar um espaço aqui para te mostrar. Ó, eu já ensinei olhos. Olhos eu ensinei aqui, ó, na aula número 5. E ensinei olhos também na aula número 5, na aula número 6,
E na 6 também. Agora eu estou na aula número 47. Esse daqui, ó. Capuz, ombreira, é aqui que eu tô. Colarinhos, né? Estou na aula de 47. Eu estou na aula de modas. Aqui está. Daqui a pouco a gente vai fazer o chapéu do piloto, né? Tá, só deixa eu terminar esse daqui, ó. O chapéu, aqui, ó, a elipse. Essa elipse é importante, tá certo? Daqui a elipse. Aqui eu vou levantar, faço a outra elipse e veja, eu tenho que seguir o formato da cabeça. Tá vendo que a cabeça aqui? Eu tenho que seguir o formato da cabeça. Isso é importante. Se eu não seguir o formato da cabeça, não vai funcionar. Vou colocar um óculos aqui, meu Ray-Ban. Certo? Ó. Formato, aqui, ó, a cabeça tá aqui. Formato da cabeça. Tá bom? Tem que seguir. Vamos fazer aqui. Não, aqui é pequeno, né? Tá. Vamos fazer mais 2 chapéus. Não. Vamos partir para o chapéu que o Giordano falou. Será que aqui é o suficiente? É um espaço pequeno, né? Vou mostrar para vocês. Essa aula do chapéu está muito mais adiante. Essa que a gente vai dar. Que é o do chapéu do piloto de Segunda Guerra Mundial. Vamos para lá. Está na parte de mechas. Obrigado por me seguir, Dassan. Valeu. Ó, bem aqui. Mechas aqui. Tá por aqui. Não, é para cá, nas mechas. Estamos chegando perto. Aqui. Olha só. Tá aqui. Isso daqui, aparentemente, é muito complicado. Então, vou deixar aqui embaixo. O nome desse livro é Compêndio de Desenho, em Arte. É um livro que eu fiz para me ajudar a dar essas aulas. Certo? Tem 550 páginas. Não, 520 páginas. 520 páginas. Tá, vou deixar de lado e esse daqui eu vou passar para cá. Aí você vai entender bem como foi o processo dessa construção. Como eu disse, todo o chapéu é baseado na cabeça, certo? Então, a gente desenha a cabeça. Aí tá. Esta é o crânio. 1/3 do tamanho é o queixo. Então, aqui está o queixo e aqui está a orelha. Como ele está olhando de lado, vai ser aqui. Bem no meio, daqui até aqui, fica o olho. Este é um dos olhos. E o outro olho vem para cá e vai ficar um pouco menor. Assim, porque ele está de lado. Valeu por me seguir. Não, não tenho em digital. Não, só tenho... É porque eu produzo bem pouco esses livros, tá? É para as aulas mesmo. Não é uma coisa comercial. É chamado Compêndio de Desenho. Por isso eu só tenho físico. Eu faço uns 4 por bimestre ou trimestre. Aí eu vendo bem pouco, assim. Aqui. Pronto. Daqui até aqui divido em 3 partes. A boca aqui. O queixo está aqui. E aqui tem uma pessoa. Olhando para o lado. Certo? Pronto. Vamos encaixar. Aqui é o pescoço. Tá. Isso daqui é um capacete. O que significa? Significa que essa parte vai ser coberta por isso daqui. Então, o que a gente vai fazer? Obrigado, Celso Bueno, por ter compartilhado. Valeu, Vitor. A Rosa. E obrigado por me seguir também. A gente vai colocar em volta disso daqui a proteção da cabeça. Aí está. Esta é a proteção. Olha como ficou redondinho, né? Não cheguei até o pescoço. Deixei até aqui. Beleza? Vamos colocar o protetor auricular bem aqui. Ó. Viram? Tá aí. O outro é óbvio que vai ficar aqui. Só que a gente não vê, né? Tá aí. Tá me acompanhando? Beleza. Vamos lá. Desta parte, deixa eu apagar para você ver bem o que está acontecendo. Ó, para ver bem o que está acontecendo, tá aí. Vamos colocar aqui o sintonizador para aumento do volume do áudio do rádio. Aqui, os dois. Pronto. Tá aí, ó. Do outro lado vai ter a mesma coisa. Tá certo. Agora, eu quero colocar o óculos. O óculos eu vou colocar bem aqui em cima, né? Bem aqui, ó. Olha o puxão que eu fiz. Elipse. 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 Virado para cima. Sim. Ok. Virado para cima. Aqui, eu vou fazer a mesma elipse,
Mas veja, ele saiu um pouco, tá vendo? Ó, aqui, tá aí. E agora? Esta é a linha de simetria. Para cá a linha de simetria veio um pouco mais para frente. Bem aqui mesmo, eu vou fazer uma elipse maior, ó. E desse lado, eu faço a outra elipse, que vai para lá. É tipo uma batata chips. Essa parte eu tenho que fazer aqui para vocês verem, assim, ó. Tá vendo? Ele foi para trás e foi para frente. Ele foi assim, ó. Entende? Sendo que aqui é a parte da frente e aqui é a parte de trás. É isso que eu fiz aqui. Então, você só tá vendo essa parte. Porém, aqui é feito com vidro quebrado. Catitu, mano, Pedro, mano. Bom, como é um vidro quebrado, olha, analisa bem. Esse daqui é esse, tá? Tá indo pra lá. Esse daqui, ele tá de frente. Eu vou empurrar pra lá, naquela direção. Oi, Dark, boa noite. Ah, sim, o que o... eu esqueci o nome dele, peraí. O que o Giordano... Giordano, não precisei nem olhar, eu lembrei. O Giordano pediu é extremamente complicado. Por isso que eu deixei bem para depois. Mas como está na parte do chapéu, eu achei que, já que ele pediu, pode ser que a gente faça. Isso aí. Então, eu aumentei, tá vendo? Aqui, veja, é uma elipse. Que tem que ir para trás. Sim, para fazer isso daqui, Moldarholic, tem que ser a perspectiva. Esse aqui está indo naquela direção. Olha como ficou. Assim. Valeu, Allan Kardec. Então, este puxou para cá e este puxou para cá. Assim, ó. Olha só, a elipse estava assim, eu acabei de abaixar. Deixa eu fazer fora. A elipse estava assim, eu fiz uma linha aqui. Aqui, ó, é o cilindro. O que eu fiz? Eu empurrei isso aqui para baixo e esse para baixo. Fazendo isso. Fazendo isto. Entende? É uma elipse virado para cá e uma elipse virado para cá. Então, é um jogo de elipses. Então, lembra aquela primeira aula que eu insisti para vocês treinarem? A elipse? Em todas as direções? Em todas as direções. Aí tá. E esse óculos tá aí. Deixa eu pintar de preto. Tá aqui. Vai para baixo. E tá aí. E o outro é só a ponta que vai aparecer, então tá certo. É só repetir. Aí está. E ele vai para trás. Tá. Bem aqui, vamos colocar a presilha. Que a gente vai estudar em acessórios. Tá aí. Que eu prometo que a gente vai. Tá bem aqui. Essa presilha é uma presilha de couro. Sim, nossa primeira é a segunda, é essencial para esse ponto. É a aula número 1 e a aula número 2. E a aula número 3. As aulas que eu coloquei 1, 2 e 3, que está lá no YouTube, é bem importante. Ah, eu estou atrasado, eu acho que eu vou acabar só o ano que vem. Que eu tenho respondido muitas perguntas e questões, e isso me paralisou um pouco as aulas, porque quando eu respondo eu atraso. Aí eu continuo a aula no outro dia e vai somando os dias. Assim, eu atraso uma semana, 2. Para você ter ideia, eu deveria estar falando de animais agora. Sim, aquele exercício de quadrados e perspectivas tem toda a razão. É importantíssimo para isso. Tá feito. Tá, ó. Tá aqui o capacete girando e a gente já resolveu esta parte e esta parte. Esta parte a gente já resolveu, tá vendo? Falta resolver esta parte aqui. Olha, aqui está a frente, né? Aqui está a frente. Só que ela está olhando nessa direção, para lá, ó, está olhando para cá. Então, eu levanto, aqui é a frente do capacete. É aqui que é a frente do capacete. Então, eu vou virar isso daqui, naquela direção, seguindo aquela elipse que eu tinha feito. Mas na parte de baixo, desce mais um pouco, chega aqui e desce aqui. Aí dá a volta, chegando aqui, ó, dá a volta, elipse, lembra? Ó, elipse. E vem para cá. E aqui fecha assim. Tá vendo? Tá funcionando. Tá. Vamos colocar aqui uma tira de couro. Assegurando a tira de couro. E pronto. Aí está. Uma espessura. E podemos pintar de preto aqui. E agora, o cabelo. Ó, tá surgindo. Até agora tá tudo bem. Agora a máscara. A máscara é o seguinte. É bem aqui o nariz, tá? Ó, em volta do nariz, a máscara fica em torno do nariz. Ela vem para essa direção. E aqui tem a presilha.
Eu podia ter deixado esse mais para trás, né? Lá tá mais para trás, aqui ficou perto, né? Ah, tudo bem, vou deixar aqui. Ó, a presilha. Sim, é bom mesmo, porque a aula, de acordo com o conectivismo, não é expositiva. Tem que ter o retorno, tem que ter a conversa, né, Dark? Para a aula funcionar. A aula expositiva é horrível. A pessoa tem que parar e conversar com vocês. A aula expositiva vocês têm um monte na internet. É só clicar e procurar. Mas essa conversa, essa interação e esse retorno é que torna a aula mais interessante. Que tem um retorno melhor, né? Ó, aqui ele contorna o queixo. Pronto, contornou o queixo. Viram? Essa que é a brincadeira, tá bom? Podia deixar maior? Poderia, vou deixar mais alto. Bem aqui. Isso é designer. Vou colocar para cá, para frente, ó, para frente. É conectivismo o nome. A gente segue os princípios de Siemens nas aulas. Pronto. Tá indo para frente. Aqui eu vou fazer um quadrado. Você falou do cubo, né? Ó, o cubo tá aqui, né? Por quê? Porque bem aqui eu vou fazer isso. Pronto, fiz. E aqui eu vou colocar uma tira de couro, um extensor, e bem aqui é o outro lado. Ó, vou fazer um outro cubo, ó, outro cubo, né? Outro cubo, agora para lá, tá vendo? Então a elipse vai ficar assim. Feito. E aqui desse lado é a mesma coisa, a elipse vai estar aqui. Aqui não aparece, mas aqui apareceu. Tá aí, tá vendo? Tá indo para frente. Isso daqui é extremamente complicado, Giordano. Giorno, desculpe. Giorno. Aí, vem para cá. Giordano era um filósofo do final do Renascimento que era humanista e escrevia uns livros de metafísica. Tipo, escreveu sobre a magia, mas era tipo a magia do mundo e a relação de Deus. Também foi frei. O cara foi acusado de bruxaria, de escrever livro de bruxaria, por causa desse livro que foi mal interpretado. Aí, ele foi levado à Santa Inquisição e depois foi condenado e foi queimado. Giordano Bruno. Ó, retângulo vindo para cá. E tá surgindo, ó. Isso daqui que vai ser complicado, tá? Isso daqui que vai ser complicado. Tá. Essa parte do capacete vale para capacete de astronauta também. Como assim? Assim. Vamos virar. Quer ver que horas são? 19h06, estamos indo bem. Veja, tá aqui a cabeça. Você tem a cabeça, você tem os olhos. É importante isso, saber onde estão os olhos, o nariz, a orelha, tem que saber de tudo isso daí. Sabendo isso daí fica mais fácil. Então, ó, eu vou fazer uma elipse bem aqui, ó. Viu? Elipse. A outra elipse. Ó, duas elipses, formando uma espécie de concha que está abrindo. Ó a concha abrindo. Agora, vamos fazer o capacete. Tá aqui, ó. Viu? Parece um capacete, já tá surgindo um capacete aqui. Capacete de Fórmula 1. Tá. Agora, bem na parte da orelha, vamos fazer isso daqui. Olha como tá acontecendo. Pronto. Funciona? 75 visualizadores? Caramba! Ó, diminuiu para 68 quando fui olhar. Meu Deus, bastante. Viu como funciona? Tá aí. Então, é mais ou menos esta a ideia do capacete. Bom, vamos lá. Vamos voltar ao quê? Eu vou pular chapéu e a gente rever chapéu numa outra aula, tá certo? A gente vai ver mais chapéu. Vamos para a próxima. O que é o próximo? Depois do chapéu, cadê? Acessórios. A gente já viu. Esse aqui tá errado. Aqui tá escrito 3/4 de godê. 3/4 de godê tem que ser para cá. Eu tenho que corrigir esse desenho. É até aqui. Meio godê é assim, ó. Viu que esses dois estão parecidos, né? Houve um erro ali. Tá, depois a gente corrige isso. Tá, já falamos de tudo isso daqui. E vamos para cá. Acessórios para bolsas, chaveiros, decorativos, enfeites, marrons. Interessante. Cintas, alças. Oba, vamos lá. Vou deixar essas cabeças por aqui por enquanto. E vamos pular para cá.
Quem sabe eu uso elas para alguma coisa. Bom, quando você tem uma bolsa, quero comprar esse livro, manda mensagem para mim, Suco da Amora. Daí já colocamos você na fila. Acho que eu tenho que imprimir mais. Ah, as mãos. Vamos falar de mãos, então. Eu vou pular essa parte da aula e vamos falar de mãos. Aqui. Então tá. Que horas são? 19h09. Não, beleza. Onde que eu falo de mãos? Se eu falar aqui, as mãos vão ficar aqui. Então tá. Meio rápido, porque essa aula eu já dei, tá, Pedro? Mas eu vou tentar ser bem entendido. A mão tem daqui do pulso até aqui o mesmo tamanho que aqui. Todas as aulas eu falo uma hora ou outra de mãos, né? Então, esse tamanho é igual a esse tamanho. Significa que esse tamanho aqui tem o mesmo tamanho que isso daqui. Assim. Esse tem o mesmo tamanho que este. Deste jeito. E aqui você vai fazer isso, ó. Bem assim. Me acompanhou? É esse quadrado em perspectiva e essa curva. Tem mesmo. Tá vendo? Ó, esse quadrado e essa curva. Aqui tá a caixa. Ó, caixa. Acabei de fazer a mão, mas eu não fiz o polegar. Para fazer o polegar, eu vou dividir esta linha em 3 partes. Tá certo? E aqui eu vou desenhar um triângulo. Ó, um triângulo. Viu o triângulo? Bem aqui vai sair um cilindro. E agora você vai ter que aprender a fazer esse símbolo aqui, ó. Isso daqui. Tá vendo esse feijão? Tá vendo esse castanho de caju? Tá vendo essa banana esquisita? É esse desenho. A gente vai aplicar ele aqui, ó. Voltado para dentro a curva, tá? Isso é importante. Bem aqui. Ó o que apareceu. A altura dele é um pouco maior que essa linha, ó. Um pouco maior que essa linha. Aí, Vitor, que bom. Então tá aí. Agora, esse daqui eu vou dividir em 4. Mas, aqui é o meio. Vou empurrar essa linha para lá. Pronto, empurrei. Aqui no meio e aqui no meio. Olha, tá vendo esse aqui? Eu vou fazer aqui, mas dessa vez eu vou fazer assim, ó. Desse jeito, tá? Assim, ó, uma bananinha, viu? Então, você tem que aprender a fazer cilindro, trapézio, esse negócio aqui, caixa e bananinhas. As 3 coisas que tem que aprender. Se conseguir fazer essas bananinhas certas, vai conseguir. Ó, tem que encaixar nesta curva. Encaixei a bananinha, ó. Encaixei a bananinha. Encaixei a bananinha. E encaixei a bananinha. Fazendo para baixo dessa vez. Ó, aqui para cima e aqui para baixo. Aí daqui até aqui, divido no meio, no meio, no meio, no meio. Faço um cilindro. Faço outro cilindro. Faço um cilindro. Faço outro cilindro. Faço um cilindro, cilindro. E pronto. Tá aqui a mão. Tá bom? Ó, como funciona. Vou fazer uma mão segurando uma bolinha. Tá aqui. Aqui tá a bolinha. Esse é o dedo opositor, o polegar. Tá aqui a bananinha. Viu, ó? Tá segurando a bolinha, não é? Ó. Este aqui é este segurando essa bolinha. E do outro lado, tá aqui, ó. É uma bananinha mais magrinha. Ó. Tá segurando. Sempre deixa o salvo de ladinho. Às vezes demora para carregar, tá bom? Tá aí. Aqui é muita live, é uma live por dia. E como eu trabalho o dia todo, às vezes não dá tempo de editar. Eu estou editando ainda as coisas. Desse lado, mesma coisa. Ó, 2 bananinhas. Veja, 3 bananinhas. E agora a última bananinha, que é o dedo mínimo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é o polegar. Esse é o polegar, né? E aqui, esse daqui tem esta falange e esta falange. E aqui, ó, tem uma falange. E bem aqui tem o triângulo. Essa parte que você vai se complicar. Por quê? Como ligar isto com isso daqui? Essa é a tua pergunta. Como ligar isto com isso daqui? Olha o que eu estou fazendo. Tá, aqui tem a caixa. Olha a caixa. Acabei de ligar este com este. Só que tem que virar um pouco mais. Por quê? Lembra? 2 e 1/3. Boa noite. Entende, ó? Esta caixa, vou ter que virar assim. Por quê? Aqui, ó, acho que deu mais perto. Esta é maior e esse é o menor. Este é maior
e esse é menor, entendeu? Ó, menorzinho, maior. 2/3, 1/3. Então, aqui está o tubo. E aqui está o triângulo. Assim. Quer ver? Ó. Tubo, cilindro, triângulo, caixa. Acabei de me achar. E aqui temos um cilindro, 2 cilindros. Então, acho que tem que colocar assim, ó. 1, 2. Ó, deu. Aham. Tá aí. Tá vendo a caixa? Esta é a caixa. Os outros dedos estão vindo para cá. Então, a caixa está vindo para cá. Se você não souber fazer caixa, não vai conseguir fazer a mão. Tem que treinar caixas. Pronto. Aí está a mão. Tá. Deixa eu mostrar para você. Esta aula eu já dei, tá? É uma aula bem anterior. Vamos voltar? Pés, mãos. A gente deu tudo isso aqui. A gente treinou todas essas mãos aqui. A gente viu mãos. Já vou voltar ao chapéu, João Vitor. Só quero resolver isso. Ó, esta caixa consegue fazer movimentos bem legais. Assim, ó. Viu? Ó? Com o cilindro, você consegue fazer os dedos. E como você vai treinar caixas? Desse jeito, Pedro. Agora eu vou voltar à aula, tá? Desse jeito. A aula é o chapéu, que ele pediu ali. Ó, você vai treinar isso daqui. Vai treinar isso daqui. Isso daqui tá na minha aula. Entra aqui no meu perfil, tá? E é a primeira aula. Beleza, Paulo Malta? Vamos para o chapéu, porque a aula de hoje é chapéu. Mãos eu já dei 1 semana, 2 semanas de mãos, né? Então, aqui. Vamos lá. Chapéu, chapéus. Vamos acelerar aqui. Tá. Aqui eu fiz um capacete. Vamos fazer uma cartola? Ó. Cabeça. Tá aqui. Elipse. Tá aí. A outra elipse. Tá aqui. Agora que eu fiz a elipse, ó. Elipse. Elipse. Tá certo? Aqui tá a elipse. Eu tenho que fazer um movimento bem legal, que é assim. É um movimento complicado. Assim, ó. Eu vou subir e fazer esse símbolo de infinito esquisito. Sendo que aqui é maior e aqui é menor. Aqui é o centro. É isso que eu vou fazer aqui. Prepare-se. Segure-se. Tá na cadeira? Aperta os cintos. Cuidado com a força G. Vai para 3G. Olha só. Preparado? Vamos lá. Desceu. Aqui é o centro. Tem que ser até aqui. Então, eu tenho que subir até aqui, ó. A distância daqui até aqui é igual a essa distância. Agora vai para trás até chegar ali. Pronto. Isto é complicado, tá? Sua amiguito Yuki. Isto é complicado. Paulo Mota, obrigado por me seguir. Isso aqui é muito difícil, sério. Mas, se você conseguir fazer essas coisas, vai ajudar muito. Agora, sobe, ó. O formato da cabeça dá o tamanho da cartola, tá vendo? Tá aí. A altura da cartola define o seu status. Tá aqui. Elipse e fechou. Elipse e fechou. E aí está. O nosso cara de cartola. Bom? Não entendeu aquele curva modo Henrique? Esta curva aqui, a gente vai falar de novo várias vezes. Ela é assim, ó. Ela é assim. Desculpe. Essa parte eu errei. Ela sobe e desce e aqui fica reto. Aí vai para trás, tá? É o mesmo movimento, só eu errei aqui. Eu esqueci de fazer isso, entende? Você entendeu? Foi isso que você não tinha entendido? Já tive aula de dobras de roupa. Peraí, tem mais coisas aqui. Já teve. A gente tá em moda, a gente vai falar mais de dobras de roupas. Vai me acompanhando que a gente vai ver mais. Mas a gente não vai falar só de dobra de roupas. Profundidade. Vamos aprender a força G. Isto, porque é difícil. Linha do observador, da linha do observador. Nossa, legal isso da linha do observador. Aqui tem mais? Aqui é chapéu de bruxa? Não, não vou mostrar chapéu de bruxa. Tá, vamos mostrar chapéu de bruxa. Agora, chapéu de bruxa é mais fácil. É só fazer isso aqui, só que mais comprido. Não vai dar altura, né? Ó, só tem essa altura. Aí você sobe para aquela altura e depois você faz a elipse. Ó, só que tem que respeitar a cabeça. Teria que ser mais alto, tá? Essa elipse e teria que ser mais alto. É mais fácil.
Chapéu de bruxa é bem mais fácil. Vamos tentar essa curva com o chapéu de cowboy, para vocês verem. Vamos lá. Cowboy. Aí vai. Ó. Eu defino o tamanho. Defini o tamanho, tá certo? Daqui até ali. Porque o chapéu de bruxa não curva? Porque aqui a gente pode fazer uma trama, uma malha ou um tecido. Mas se o tecido pode ser, como que era o nome? Peraí, engomado. Aí fica um tecido duro. Então, você pode fazer uma trama de metal ou com um tecido duro. Aí ele não encurva. Então ele fica bem duro. Aqui você pode fazer tipo um arame encurvado para dar resistência. Só esse aqui, ó. Só assim. Aí aqui o tecido pode ser mole, porque ele não vai descer. Por causa disso daqui, entende? Aqui é o tecido mole, só faz um círculo com arame e depois faz isso daqui. Depois você tem que fazer a trama para ele ficar forte. Aí ele não desce. Suco de amora? Dobra na ponta, mas eu não pude fazer, eu não ia fazer chapéu de bruxa. Você pediu, né? Pediram. Mas, ó, não deu o tamanho. Ele vem pra cá e encurva a ponta. Você pode fazer. Mas não, vamos pro cowboy. Eu não estava preparado, né? Aqui, ó. A elipse é desse tamanho. Mas o movimento do cowboy é esse daqui, ó. Assim. É isso que eu vou fazer aqui. Então, ó. Desce. Sobe, ó. Subiu. Desce. Sobe, ó. Subiu, né? Subiu. A distância daqui até aqui tem que ser igual a esta. Aí está. Agora, bem aqui tem que ser o tamanho da cabeça, a elipse. Tá aqui, ó. Tamanho da cabeça. Tá me acompanhando, né? Cada chapéu tem um movimento, é verdade. De boa, Moon. Beleza. Faz do Império Inglês. O tempo tá acabando, não vai dar. Desculpa. Do Império Inglês, eles precisariam de uma aula um pouco mais. É igual ao chapéu lá do aviador que eu acabei de fazer, ó. O capacete do aviador. É uma coisa que exigiu muito tempo para fazer, né? Ó, esse aqui eu já fiz hoje. Vamos lá. Aqui, desculpa, eu quero explicar isso. Eu tava fazendo sem explicar. Perdão, me distraí. Ó, antes de fazer isso, veja o formato da cabeça. Subiu. Aqui tá redondo. Pronto. Já fez a maior parte dos chapéus. Mas eu quero fazer uma dobra aqui. Como, ó? Eu vou descer isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Desceu, né? Desceu? Do Império Inglês é legal. Quem desenhava muito era o Moebius. E desceu assim. Ó, pronto. É isso aí. E depois? E depois é só fazer uma sombra aqui. Porque você apertou aqui. Então você aperta dessa parte. Ó, eu apertei e isso aqui afundou. A sombra tá aqui, ó. Pronto. Aí, tá? O carinho. Viram? Próximo. Esses são os chapéus mais difíceis. O chapéu do Império Inglês. Então, vamos ver. É um capacete, né? É um chapéu do Império, né? Era um capacete. Pediram um chapéu junino. Esse é fácil. O junino é fácil. É só fazer isso. Ó, aqui está o centro. De festa junina, ó, centro. Levantou esse daqui. Aqui está, ó. Tem que seguir o formato da cabeça. E depois, aqui é o centro. Puxa nessa direção, ó, tudo nessa direção, assim. Vai puxando. Aí é só tentar fazer isso daqui na direção dessas linhas que foram para aquele centro. Entendeu a ideia? Fala da Marinha. Eu não lembro, vou ter que pesquisar. Da Marinha eu não sei. Eu sei que era da outra. Eu sei que era da infantaria, cavalaria, coisa assim. Eu já procuro. Aí, você pode fazer assim, ó. Aí você faz aquele trançado, que eu não vou ensinar agora, né? Porque tá correndo o tempo. Aí pode amarrar aqui, ó. Pronto. Vamos lá. Da Marinha, vou pesquisar. Chapéu da Marinha. O chapéu dos Peak Blinders. Cara, é muito chapéu, meu. Eu ia fazer.
Eu ia fazer o Pink Blinders, mas olha, são 19h25, só tenho 5 minutos. Então, só vou conseguir fazer um chapéu. Vamos ver, Marinha Imperial. Chapéu da Marinha Imperial Inglesa. Vamos ver? Não deve ser esse daqui, deve ser das antigas, né? Imagens. Eu vou ter que mostrar, daí você vai ter que dizer qual. Eu lembro desse aqui. Tá. Eu acho que você estava falando... quando você falou, eu imaginei algo como esse daqui. Mas eu tô acreditando que você está falando deste. Ou você está falando uma coisa mais assim, da Segunda Guerra? Ah, tá. Você está falando da Marinha Imperial Inglesa do século XVII. Por que não falou logo? XVII. Vamos ver se eu acho aqui. Ali está. É esse aqui que você está falando? Então né? É nesta linha aqui. Ó. Nesta linha, né? Tá, é bom, porque daí eu já faço uma análise. Vamos ver se eu consigo encontrar esse chapéu melhor. Cadê? Tá aqui. Olha bem para ele. Tá vendo? Então vamos lá. O chapéu sempre segue o formato da cabeça, certo? Sempre. Essa que é a intenção. Então, você tem a cabeça. Tá aqui a cabeça. Bem no meio fica o olho. No meio é o olho. Tá aqui. Entre aqui e aqui, no meio é o olho. Aqui tem a maçã do rosto, aqui está o queixo. Pronto. Bom, esse chapéu tem que seguir o formato da cabeça, só que ele está fazendo esse movimento. Ó, o movimento que ele está fazendo. Entendeu? Temos de volta isso daqui ou isso daqui. Mas dessa vez, bem aqui, ó. Essa subida. Tá me acompanhando? Tá, né? Deixa eu apagar agora. Bom, esse chapéu veio até aqui. Só que ele é mais alto. Ele tem uma elipse. Bem daqui, essa elipse parte nessa direção. Do outro lado ao outro lado tá aqui. Essa elipse parte nessa direção. Vamos ver. Essa elipse, ela tem aqui como raio. Eu vou fazer essa elipse. Atenção, lá vai. Fiz. Ó. Tá vendo? A elipse tá aqui. Percebe? Ela tá girado assim. E do outro lado? Do outro lado tá ali, ó. Eu vou fazer outra elipse. Indo nessa direção também. Tá vendo, ó? Uma elipse e outra elipse. Igual uma concha, percebe? Olha aqui. Eu fiz uma elipse e outra elipse, abrindo. Aqui é a mesma coisa. Oi, Sugiro, são aulas de Concept Art. Então a gente faz análise e aprende a fazer muitas coisas para poder usar na aula de Concept Art, entende? Bom, ó, esta linha de frente não vai aparecer, o chapéu vai esconder. Então essa aqui ele vai para frente, chegando aqui. E esse aqui vai para trás, chegando aqui, ó. Bateu nessa parte da elipse. Assim. E bateu nessa parte da elipse. Assim. Ah, nota. Eu nunca tinha feito esse chapéu antes. Tô aprendendo. Entende? Essa é a ideia. Tá, e do outro lado? Ela tá aqui. Veja, o olho tá para cá. Eu faço a linha para cá e é até aqui. Esse tá girando para lá. Bem assim. Desse lado. Daí, ele tem uma curva, porque ele foi apertado. É um chapéu grande que foi apertado. É um chapéu de aba larga que foi apertada. E aqui ficou a curva desse aperto. É dobra de roupa. Ó. No caso, dobra de chapéu. Bem assim. Vamos apagar a elipse.
porque só importa essa parte aqui da dobra. Ó, deixa esse rosto maior. Aí. Ó, já tá aqui. Aí, é só colocar os enfeites. Tipo, você pode fazer um enfeite aqui, um enfeite atrás. Ele começa a surgir. Aqui você pode colocar alguma flor, alguma coisa assim. Bom, o truque é esta elipse e esta elipse. Esse é o truque. Boa noite, Vitória. Oi, Matheus. Bom, gente, deu 19h31 e é hora de encerrar a live. Amanhã, 18 horas, não, 18h30 também. Amanhã eu dou aula mais tarde, eu chego tarde. Então amanhã, 18h30, beleza? E amanhã a gente pode encerrar a parte de chapéu, ou podemos dar como encerrado agora. E vamos falar dos acessórios e entrar em corsets. E, se der tempo, já vamos trabalhar uns capuzes muito maneiros e ombreiras. Eu que agradeço. Então, até amanhã. Valeu!